Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, sim, onde estamos? Nós estamos na carta aos Romanos, exatamente no capítulo 7, um capítulo muito denso, difícil realmente. Porque eu disse que entrava um complicador no pecado que conduz à morte. Certo. É a lei. Para Paulo, o homem no estado atual, abstração feita da redenção em Cristo, carrega consigo a carne do pecado. A carne do pecado, que para alguns é a concupiscência. Certo. Este realiza o mal. A lei tenta coibi-lo, mas não conseguindo coibi-lo, porque é impotente, não por ela, mas devido ao ser humano no estado em que está, o torna transgressor dela. E a lei acaba por agravar a situação, porque agora exige, por força de lei, que ele seja condenado ao pecado, à morte eterna. Portanto, Paulo diz que o pecado personificado, servindo-se, e isto aqui não deve ser entendido apenas, o pecado personificado se serve da lei com a sua transgressão. Ele entra em mim e me conduz à morte. Então está aí o itinerário. O pecado se serve da lei para uma carne que já é pecado. Primeiro ele entra, agora ele se serve da lei e conduz à morte. Vamos dar um exemplo e tudo fica claro. O texto diz, referindo-se a Adão, evidentemente, Adão e somos outros, enquanto não há lei eu vivia. Veio a lei eu morri. Entendendo, vivendo a vida de Deus e morrendo morte eterna. Enquanto não havia lei eu vivi. Nós podemos dizer que o homem nunca deixou de ter lei. Enquanto ser humano e com consciência reflexa, e já falamos isso, o homem necessita de uma lei. Claro que necessita da lei, ele precisa de uma orientação. Ele não é um animal. Só que a lei pode estar perfeitamente dentro do ser humano, a lei pode estar identificada com o ser humano, de tal maneira que ele, realizando o que ele quer, ele realiza a lei. É necessário, é uma lei do nosso organismo que nós respiremos. Existe uma lei para que o homem respire? Não precisa, não. Para quê? Se todos nós respiramos normalmente. Existe uma lei para que cada um busque sua própria felicidade? Não. Será? Já está implícito, a gente já busca, já sente a sede. O que está implícito em mim não é mais lei, é eu. É a lei identificada comigo, eu identificado com a lei. Assim ficou mais claro. claro. Que é a mesma coisa. O problema está quando o pecado entra, coloca a lei fora. Porque aí a vontade de Deus, a lei fora, a vontade de Deus não é mais a minha vontade. O que Deus quer para mim não é o que eu quero para mim. E o que eu quero para mim não é o que Deus me quer. Infeliz homem que sou, é isso que ele vai dizer. O bem que eu quero não faço. Pois é. Mas não é a vida de todos aqueles que querem. Eu quero viver sexualmente com a maior liberdade e a lei me coíbe. Eu quero enriquecer-me, ainda que ilicitamente, a lei me coíbe. Não só a lei de Deus, a lei dos homens também. Olha o que nós estamos vivendo no Brasil. Estão vendo? É a lei fora de mim. Quer dizer, o pecado me desajustou, o pecado entrou e pôs a lei para fora. Isso é uma desordem, não?
Desordem, posso chamar É uma assim? desordem total, porque agora a vontade de Deus expressa na lei não é mais a minha vontade. E, conforme diz São Tomás, escravo é aquele que é conduzido desde fora, por alguém que não é ele. Ainda que seja a lei de Deus, é escravo, porque não é ele. Livre é aquele que se conduz a si mesmo. Se eu observo uma lei fora de mim, uma lei que me oprime, uma lei que me oprime, me angustia, eu sou escravo dessa lei. Entende? Ainda que seja a lei de Deus, eu sou escravo. Porque eu não gostaria de fazer aquilo. Quanto cristão há, quanto católico há que vá à missa porque é obrigado, só para não cometer pecado? Vai à missa, mas fica no último banco, chega atrasado, não vê a hora que aquilo termine. Cumpriu o preceito. Escravo da lei. Ao lado dele tem algum lá feliz, participante, que gosta, que vem por... O primeiro é escravo da lei. O segundo introduziu a lei. O segundo é livre. A lei não existe mais para o segundo. A lei da comunhão pascal não existe mais para nós que comungamos sempre, todos os dias. Não existe mais essa lei. Mas está muita gente que faz isso mediante a lei. Ficou Percebe? claro, bem claro assim. Com os exemplos ficam mais claros. Quer dizer, a lei, quando está fora e quando, sobretudo, me leva numa direção que eu não gostaria de ir, significa que eu estou completamente desajustado. Deixa eu só fazer uma pergunta, só para ficar mais claro, até para o telespectador. Quando o Paulo se refere à lei em si, ele se refere ao decálogo? Não, ele se refere à Torá de Moisés. A Torá de Moisés, não ao decálogo decálogo. Junto, decálogo junto, tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. E podemos dizer que a lei do Novo Testamento também. Também. Enquanto texto escrito é amai-vos uns aos outros, isso não me dá força, não. Quem me dá força é o Espírito Santo, não é o texto, não. Quem me dá força é o Espírito de Jesus, através do texto. Mas é dele que vem a força, não é do texto, não. O texto é letra morta. Perfeito, perfeito. Tanto a lei do Novo Testamento. É a mesma coisa. Agora, São Tomás disse: existem aqueles que vão ao bem. A gente pode escolher entre o bem e o mal? Somos livres para escolher entre o bem e o mal? Se somos livres? É. Somos, não? Não, não somos. Não? Não, não somos. Não somos porque ninguém nos permite escolher entre o bem e o mal. Nem a lei dos homens. Nem a lei dos homens. Eu não posso escolher ser ladrão. Não, eu estava pensando de outra forma. Não, não posso. Tem o bem e tem o mal. Eu não posso estar neutro. O bem e o mal não são assim. Ambas. Não. Eu tenho que ir ao... Eu posso escolher entre o verde ou o amarelo, entre estar em Brasília ou estar em São Paulo, porque são modalidades de bem. Certo. Mas escolher entre o bem e o mal, entre a desonestidade e a honestidade, eu não posso. Agora eu entendi. De jeito nenhum. Agora, supondo isto, diz São Tomás, existem aqueles que vão ao bem, porque o bem faz bem. Estão plenamente identificados com a lei. Não há lei para eles. Para o justo não há lei, diz aí a Escritura. Para o justo não há lei. Existem aqueles que vão ao bem amparados por outros, ajudados sem coação. E é a grande maioria, que precisa de conselheiros, de orientadores, mas vão. Em terceiro lugar, existem aqueles que vão ao bem coagidamente. Aí entra a lei. Aqui no terceiro nível entra a lei. A lei é uma espécie de pedagogo forte que empurra e vem. E vem. Ainda que vem. Eu quero matar, mas se eu matar eu tenho 30 anos de cadeia. Então é melhor pensar 3 vezes. Mas eu quero, gostaria. No meu coração já matei. Só não perpetrei o ato externo. E finalmente existem aqueles que não vão ao bem nem coagidamente. Para esses a lei é maldita e exige a punição.
certo? Há muitos anos atrás, e eu posso dizer isto porque ninguém indivíduo, há muitos anos atrás, procurou-me uma senhora depois, uma senhora já de meia idade, na secretaria após a missa, falando que eu tinha celebrado por alma do marido dela, que tinha falecido e estava inconsolável, porque tinha perdido o marido, devia ter os seus 50 e poucos anos, e estava viúva e não se adaptava e não aceitava o que aconteceu com ela. E queria saber de mim se na vida eterna vai ver o marido dela de novo. Bom, primeiro eu tive dó da mulher, porque a vida eterna para ela não é Deus, é o marido. Está num estado desse, devia estar numa situação psicológica péssima, não é? Pensei e disse, bom, olha, no seu estado, na vida eterna, você não vai conhecer apenas o seu marido, você vai conhecer todos os seres humanos que lá estiverem, todos os eleitos de Deus, é a comunhão dos santos, desde o primeiro Adão até o último. Aqui é impossível, mas na visão beatífica, isso é plenamente possível. Só que não vai viver a relação matrimonial que viveu nesse mundo, porque isso já estará superado. Mas depois ela continua a conversa, dizendo a mim que era uma pessoa honesta, uma pessoa, digamos, uma pessoa de bom senso, e que não gostava de nada formal. Eu gosto, padre, de ir à igreja, quando sinto vontade, sou capaz de ficar lá 2, 3 horas, mas quando sinto vontade, mas essa história de obrigação, de missa todo domingo, de fazer isso, fazer aquilo, isso não é comigo. Eu sou autêntica. Eu deixei que a mulher dissesse tudo o que quisesse e depois, com jeito, eu disse, bem, aí está colhido dos seus lábios que a senhora é muito pior diante de Deus do que imagina ser. É muito pior diante de Deus do que imagina ser. Ela levou um susto assim. Mas agora tenho que explicar, só que é intervalo, vamos fazer intervalo e eu explico. Disse então a ela, agora eu explico. A senhora, quando era namorada ou noiva do seu marido, a senhora não ligava para ele 5, 6, 7 vezes por dia, para não dizer nada. A senhora não procurava com assiduidade? Claro. E por que a senhora não faz isso com Deus? Porque a senhora vai a Deus só quando lhe dá vontade. E quase nunca lhe dá vontade. É raro dar-lhe vontade. É que a senhora está diante de Deus numa situação pior do que imaginava. E o que é mais trágico ainda, transforma isso em virtude da autenticidade. Não. Tome a lei, que é uma muleta, não é o bem, observe a lei, ainda que a lei machuque, ainda que a lei seja dura, vá, mas peça a Deus que retire imediatamente deste nível da lei e a leve não para o 4º, mas para o 2º nível, onde a lei está interiorizada, e que um dia a senhora faça com grande alegria, o que hoje faz, movida unicamente pela lei. Que beleza. É o Espírito Santo, que é o Espírito Pascal e que interioriza em nós a vontade de Cristo, que é a vontade de Deus. É por isto que a liturgia sempre fez uma analogia entre o estado ébrio e o Espírito Santo. O ébrio, as mais das vezes, é alegre. Sim, e o Espírito dá alegria. Só que é uma comparação perigosa e precisa ser entendida, né? Existe uma alegria que vem do álcool, que não é boa, e existe uma alegria que vem do Espírito. Mas, assim como existe aquela alegria, existe esta aqui também. Para aqueles que recebem e são autênticos e recebem agradecidamente o Espírito de Deus e de Cristo. Este os retira da lei. Este os faz viver num outro nível. Deus não quer cumpridores de leis. Deus quer gente feliz.
Gente humana, gente humanizada em Cristo, divinizada em Cristo e gente feliz. É isso que Deus quer. Só que feliz com F maiúsculo e não feliz com F minúsculo, que é a felicidade humana que se procura aqui as mais das vezes sem Deus. Aliás, Jesus, quando se refere aos mandamentos, vós sereis meus amigos, né? Se cumpridos meus preceitos, meus mandamentos. Depois ele diz, referi-vos essas coisas para que sejais felizes. Não é isso que ele diz? Para que a minha alegria esteja em vós Isso. e a vossa alegria seja plena. Plena, não é? É isso. Né? Perfeito. Está bem claro? Está bem claro. Ó. Claríssimo. Bom, caminhamos aqui em 4 domingos, caminhamos do capítulo 5º ao capítulo 7º. Caminhamos do 4º ao 7º. Ah, foi do 4º. Foi do 4º. Começamos lá no 4º, eu não tinha mais lembrança disso, 4º. não. É. Foi, mas já faz um mês isso aí. Sim, sim. Já Já está fazendo um mês. Então, estamos bem. Queria lembrar que este é o texto mais completo de Paulo. E é por isso que eu, terminando aquela visão da história de Paulo, certo. Peguei a carta aos Romanos, que é o seu texto mais importante, e ao que parece o canto do cisne, porque parece que foi o último que escreveu antes da sua morte. Quando você se refere ao texto mais completo, se refere ao texto, a carta inteira, ou apenas o capítulo 7? Não. A carta inteira. A carta inteira. E na escritura, as cartas de Paulo estão em ordem de tamanho. Sim, sim. A mais longa é a carta aos Romanos. É por isso que o epistolário Parece paulino primeiro. começa com a carta aos Romanos e termina com um bilhetinho a Filemon, que é um bilhetinho só. Esta é a ordem nas Bíblias cristãs. Importante isso. Bem, tudo isto, pecado, lei, pecado e morte, são os inimigos da vida em Cristo, da vida no Espírito. Sim. E, de fato, quem vive a alegria do Espírito Santo não vive a escravidão da lei, não sente o peso da lei, não sente. E é feliz, é imensamente feliz. Eu me recordo também, há muitos anos atrás, eu fui diretor de pastoral universitária. E todo sábado tinha reunião com jovens, e eram de boa índole, gente de bem. Mas gente que gostava de, num sábado à noite, depois da reunião, depois da missa, pegar uma discotecazinha, uma baladazinha, né? Bom, eram jovens, estavam nessa idade. Um belo dia resolveram convidar-me também para ir. No começo, eu disse não e não. Mas insistiram tanto, falaram tanto comigo, que eu disse, bom, eu vou deixar de ser chato, porque já que eles são bons comigo, já que eles são, né, prestativos, quando eu peço alguma coisa, eu vou lá. Certo. Eu vou um dia lá com eles. Tá bom. Acabada a reunião, fomos. Devia ser já 9h30, quase 10 horas, quando chegamos lá. Bem, num porão, umas luzes assim que me deixaram quase tonto, sabe? Uma música gritante, berrante, sufocante, e aquela gente pulando por lá. Olha, a trancos e barrancos eu aguentei 1 hora. Depois eu me levantei da mesa e disse, meus amigos, eu não aguento mais, eu vou me embora. Fica mais um pouquinho, não sei o quê, tá animado? Eu não aguento mais, eu vou me embora. Bem, eles se levantaram também e saíram comigo, não é? Eram umas 4 pessoas. E, indo para casa, eu passei na rua, num convento de freiras de clausura. E disse, eles estão vendo? Ali dentro existem umas monjas de clausura, que têm uma vida austera e tal. Elas não trocam a vida delas por isto aqui por nada. Elas são muito mais felizes lá dentro do que vocês numa balada aqui fora. Elas não trocam de jeito nenhum. E são felizes.
São mais felizes que vocês, só que elas estão num nível tão alto que vocês não sonham sequer com essa felicidade. Vocês não têm e não sonham com essa felicidade. Mas existe um nível, só que o teto de vocês é um teto baixo. É um teto muito baixo e vocês não imaginam o que está acima desse teto aí. E pensam que esse teto aí é o último e não tem mais nada. Não, 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 não. Tem muita coisa aí nesse céu de Deus, acima do pequeno teto de cada um de vocês. De uma certa forma, valeu ter ido lá então. Bom, valeu o ensinamento. Eles aproveitaram esse ensinamento. Fiz o desejo deles, mas depois veio a lição, né? Aquelas lá estão muito mais felizes. E não precisam disso aí, de descer lá embaixo, nesse porão aí, com essas luzes, e berrar aí, pular e cantar, para serem felizes. Elas são felizes de uma outra felicidade que vocês estão há anos-luz, da qual vocês estão há anos-luz distantes. É assim. É porque ali era a festa, vou dizer em termos bem claros, era a festa do desejo da carne. E a outra ali é a festa do espírito. A diferença é enorme. Sabe, e com isso aqui acho que está terminando. Quantos minutos nós temos ainda pela frente? 2 minutos. Olha, a carne une. E o próprio Deus afirmou, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Quando é que o homem está unido carnalmente à sua mulher? Não é quando janta com ela, ou quando vai ao supermercado com ela, ou quando vai ao shopping com ela. É sobretudo quando realizam a relação sexual. Ali se vê bem que os dois são uma só carne. A carne é o vínculo da união dos dois. Agora, além da carne, existe um outro vínculo, que é o Espírito, mas não é um sentimento, é o Espírito Santo, é Deus. Deus pode ser o meu vínculo que une diretamente ao Cristo, sem passar pelo nível da carne. E como o Espírito de Deus é infinitamente superior à carne, qualquer que ela seja, ainda que seja o casamento mais realizado possível, o Espírito de Deus é superior. Quem está vinculado assim, muito fortemente ao Espírito de Deus, pode não sentir necessidade de estar vinculado inferiormente, num vínculo inferior, no vínculo da carne. Cada um com a sua vocação, cada um como Deus o quis e com a vocação que quis. A maioria se vincula com a carne e vai a Deus aqui. Só que tem que ir a Deus. E o matrimônio, como diz São Paulo, vincula sim, mas tem as preocupações, né, que outros não têm. Não traz só a alegria, não. Traz espinhos também. A vida a dois. Não é uma vida de alegria sensacional do primeiro ao último. Isso não existe neste mundo aqui. Há que se escolher. Agora, o vínculo do Espírito, por ser o vínculo do Espírito Santo que une a Cristo, é superior ao vínculo da carne. Mas eu falei da carne no sentido mais amplo. Bom, e eu especifiquei. Especificou. Eu especifiquei. Sim. Eles eram. Hoje, bom, eu os perdi muito de vista, já faz tantos anos aí. Eu acredito que hoje estejam aí casados, com filhos crescidos, tudo aí. Espero que num bom matrimônio, mas, com exceção de 2 ou 3 aí, eu perdi o contato com eles. Não, ficaram adultos, não eram mais jovens. Aqueles lá eram os universitários, né? Acabavam a universidade e iam embora. Bem, acabamos o capítulo 7. Então, tome nota que na próxima semana, no próximo encontro, nós falaremos do capítulo 8. Eu estou bastante ansioso para mergulhar nessa água aí, capítulo 8º. Tá bem. Então, muito obrigado pela atenção e pela sequência e tenham todos uma boa semana. Muito obrigado, até o próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigado a você, até o próximo domingo, com a graça, com a bênção de Deus.